Bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui do meio-dia. Hoje ele é um tema muito específico, é um dos nichos de mercado, perícia veicular. Essa live vai ficar gravada. Se você está começando a assistir essa live, está começando a assistir esse vídeo e tem interesse em saber um pouquinho mais da perícia veicular, fica até o final. Fica até o final porque esse assunto pode te interessar. Eu vou falar de nichos de mercado que você pode utilizar sua especialidade nessa parte veicular e realmente prospectar muitos clientes com essa especialidade. Então vamos lá. Perícia veicular. A parte de perícia veicular, existe uma grande demanda no mercado sobre o assunto veículo. O veículo, o carro, o caminhão, o ônibus, ele pode ter problemas mecânicos, falhas mecânicas e pode levar até situações mais graves. Você pode ter um veículo que capotou em função de uma falha mecânica, você pode ter um veículo que se incendiou, tá? Então, para que eu dê sequência aqui sobre esse tema bem específico, que é perícia veicular, manda um ok aqui para eu saber se o áudio tá tudo legal aí, vocês estão me ouvindo bem, se o áudio, o vídeo tá tudo jóia. Manda um okzinho e aí a gente já continua aqui. Então, pessoal, tem alguns pontos que são muito interessantes para você saber sobre essa parte de perícia veicular. Ou seja, em que situações você precisaria de um perito para atuar nessa parte veicular? Que tipo de perito? Por exemplo, aliás, antes de falar que tipo de perito ou que tipo de perícia, eu vou te falar sobre que tipo de profissional que seria interessante e que poderia ter uma capacidade técnica para desenvolver essa área de perícia. O que seria desejável seria um engenheiro mecânico. Não tendo essa possibilidade, pode ser uma pessoa com uma formação técnica e mecânica. Por quê? Porque você entra num grau de especialidade de perícia que é muito restrito. Entra num detalhamento, numa especialidade muito maior que a parte mecânica de um veículo. Então, seria desejável um engenheiro mecânico ou mesmo ter uma formação técnica em mecânica. Agora, quais as áreas, quais os segmentos que existe uma demanda nessa área de perícia veicular? Você tem, por exemplo, você pode atuar, por exemplo, para uma pessoa física, ela tem seu veículo em garantia de fábrica, né, o seu veículo está no período de garantia, ela fez todas as revisões, e aí esse veículo pega fogo, um problema de incêndio. E muitas vezes, através de uma perícia veicular, você consegue identificar que esse incêndio foi ocasionado por algum defeito, uma falha, um vício oculto que esse veículo tem. Muitas vezes, esse problema tem uma relação com algum recall que está sendo feito. Esse veículo pegou fogo em função de um defeito e já tem, a montadora já está chamando para um recall. Então você pode ter defeitos recorrentes, você pode ter um vício oculto, ou seja, um defeitinho lá que toda hora dá esse problema no veículo. Você pode ter um acidente que o airbag não abriu. Então, ou seja, são situações específicas que a pessoa precisaria de um perito. Principalmente para ter esse debate técnico com a montadora, porque o veículo está em garantia de fábrica. O veículo, o proprietário fez todas as revisões, então é pertinente ele cobrar essa garantia. Só que muitas vezes vai para um debate judicial e mesmo no extrajudicial existe a necessidade de contratação de um perito especializado nessa parte veicular para atendimento em situações de garantia de fábrica. Outra situação que também é bastante comum
existe um recall anunciado para algum tipo de defeito. Por exemplo, o seu veículo pegou fogo, só que tem um recall falando que seria importante trocar uma certa mangueira de combustível com risco de incêndio. Então, ou seja, você já tem uma informação oficial da montadora que esse veículo corre risco de incêndio se você não trocar essa mangueira. E o veículo pegou fogo. Então, ou seja, você já tem, é só você estabelecer o elo, o vínculo, né, entre o incêndio e a causa que, de repente, foi essa mangueira que pegou fogo. Então, a parte de recall ela é interessante porque você já tem a informação oficial da montadora que o veículo tem um problema. Está circulando aí pela mídia um recall de milhões de veículos relacionados ao airbag de um certo fabricante. Então, o que acontece? Se esse veículo tiver um acidente, o airbag apresentar alguma anomalia, aí qual que é o problema? Você já tem um chamamento da montadora assumindo esse problema. Então você só estabelece o nexo entre esse defeito e esse recall que foi anunciado. E para isso precisa de um perito especializado nessa parte veicular. Tá? Por exemplo, um veículo se envolveu num acidente. O condutor morreu. O airbag não abriu e deveria abrir. É uma falha. Precisa de um perito veicular. Então, isso que é importante de você entender que existe uma demanda muito grande nessa área de perícia veicular. Uma demanda muito grande. Por exemplo, há tempos atrás, perto aí de 15 anos, nós atuamos num recall do Fox, em que as pessoas perdiam o dedo rebatendo o banco. Então o veículo ele tinha toda uma problemática no rebatimento do banco, ou seja, não tinha uma informação clara, a alça de rebatimento era muito fácil o proprietário perder essa alça, então ele ia com o dedo e destravava. E nesse momento ele estava susceptível a ter todo um problema, um corte do seu dedo e acabava decepando realmente o seu dedo. Então acho que tiveram mais aí de 10 pessoas que perderam o dedo em função disso. Gerou um recall de mais de 500 mil veículos Fox na época. Depois, na sequência, já veio um outro problema, que era o Fiat Stilo. A roda traseira, o cubo da roda traseira tinha um problema, soltava essa roda. Muitos veículos capotaram, muitos veículos. Então foi um recall muito sério na época. Depois veio um recall, por exemplo, do Toyota Corolla. O tapete tinha os pontos de fixação desse tapete, ele meio que escorregava e travava o acelerador. Então a pessoa, na hora que pisava no acelerador, travava e o veículo disparava e tinha um acidente. Então, ou seja, se você muitas vezes o seu trabalho de perícia pode, se é de um caso 2 ou 3, você dá um start no processo de recall para esse fabricante. É muito comum acontecer isso. Ou já existe um recall e você simplesmente, é o que nós falamos, né, estabelecemos o nexo de causalidade entre esse problema e o recall apresentado, para que a montadora te indenize. Só que para isso, mais uma vez, precisa desse perito na parte veicular. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Comenta aqui. Outra situação. Só deixando claro aqui para quem entrou agora, essa live vai ficar gravada. A maioria das pessoas assistem essa live à noite. Nem todos podem parar aqui meio-dia, mas vai ficar gravada. Se você achar que essa live tem que ser mandada para alguém, encaminha, aperta o aviãozinho aqui, encaminha ela para quem você entende que lida com essa parte veicular e tem que entender um pouquinho sobre, conhecer mais sobre esses nichos de mercado. Tá? Agora, outra área é a área de reparação. Por exemplo, a pessoa mandou fazer uma manutenção, um reparo no motor do seu veículo. E aí, poucos dias depois do serviço ter sido executado, o que acontece?
motor funde. Motor dá um problema. Perdeu o motor. Então, ou seja, se esse reparo tem relação com esse problema atual que apresentou no motor, você pode ingressar com uma ação ou tenta, numa esfera extrajudicial, cobrar essa conta da oficina. E tudo isso vai ser desenvolvido como? Através de perícia. Através de uma perícia veicular. Então, esse nicho de mercado da perícia veicular, você consegue abrir um leque para vários tipos de demanda. Outra demanda, você tem a parte, eu falei do motor, mas você pode ter um reparo feito no câmbio, por exemplo. Uma parte, você mandou colocar som no seu veículo e pegou fogo. Então, ou seja, através de uma perícia veicular, identificou-se que o incêndio teve como causa algum problema na instalação. E essa instalação foi feita por uma loja. Então, é toda uma perícia no qual tem como objetivo reparar esse prejuízo que o proprietário do veículo teve com o incêndio do seu veículo. Outra situação, o veículo bateu, você manda reparar esse veículo. Toda a parte de funilaria, de lataria e pintura. E ficou esteticamente horrível. Através de uma perícia veicular, você consegue desenvolver uma análise para demonstrar que a qualidade do reparo não atende. Ou o reparo foi feito de uma forma que deixou o veículo, vamos dizer, ele infringiu pontos de segurança, zonas estruturais que de repente não teria que mexer, e mexeu. Então, numa avaliação pericial, você consegue atuar forte nesses pontos. Outra situação, muitas vezes o veículo foi feito um reparo, não foi feito um reparo da melhor forma. O que acontece? Esse veículo está com desalinhamento do sistema de direção. Então, ou seja, começa a ter um desgaste irregular nos pneus. E esse desgaste irregular tem como causa o reparo mal feito, porque a suspensão, o sistema de direção, está lá na estrutura do veículo. De repente, esse veículo ficou torto, o veículo vai ter um desalinhamento e vai ter um desgaste irregular em um dos pneus. Então, ou seja, através dessa perícia, você constata o desalinhamento, o desgaste e associa ao reparo mal feito. Perfeito? Outra área no qual cabe uma perícia veicular. Empresas com frotas. Ou seja, você tem toda uma parte de um acidente que aconteceu com um veículo de uma frota. Quando acontece um acidente com o veículo de uma frota, é muito comum o motorista falar que perdeu o freio. O motorista perdeu o freio. E aí, se você não fizer nada, é a palavra dele com uma evidência de um acidente. Então, muitas vezes é contratado um perito para fazer uma análise do sistema de freio desse veículo e provar que ele não teve problema em freio. Não teve nenhuma negligência por parte da empresa com relação à manutenção. Então, ou seja, ele fez uma alegação, você combateu através de uma perícia que não tem defeito esse veículo e foi uma imprudência dele. Então, esse laudo auxilia a empresa com relação a qualquer problema trabalhista que ela venha a ter futuramente. Outra situação, o motorista quebrou, ele alega que o terminal de direção quebrou, por isso que ele bateu o caminhão. E de repente você vai fazer uma análise veicular e identifica que esse terminal de direção só quebrou porque ele bateu. Foi consequência do acidente e não a causa do acidente. Isso é muito comum. E se a empresa não fizer nada, ela fica só vai existir a versão do motorista. Com a perícia, ela prova que o que ele falou não é verdade. Não é verdade. E pensa numa situação mais grave, imagina que esse acidente, o motorista morreu. Né? Ou ele falou que perdeu o freio e depois ficou muito machucado. Ou outra situação, o motorista alega que pegou um objeto na pista, por isso que rasgou o pneu
e teve um acidente. E de repente você descobre que o pneu rasgou por causa do acidente. Então são nichos de mercado que existe demanda nessa área de perícia veicular. Outro nicho, até subnicho, né, na verdade, o nicho é perícia veicular, o subnicho, locadora. O locatário bateu o veículo, né, teve uma colisão, só que ele alega que o veículo perdeu o freio, que teve uma falha do veículo, por isso que ele se acidentou. Então é como se a locadora negligenciasse a parte de manutenção. Ele está jogando a culpa para a locadora. E às vezes não foi isso que aconteceu. Ele, por uma imprudência, uma imperícia, bateu o veículo. Não tem nada a ver com manutenção. Então se a locadora não agir rapidamente, fizer uma perícia e descartar essa possibilidade, ela, em tese, vai ter culpa. Ou, por exemplo, o locatário abusa desse veículo. Abusa, principalmente em locações mensais, ele não faz uma manutenção adequada. E aí o motor desse veículo funde. E ela vai falar que a culpa é da locadora. E às vezes não, você constata que foi uma deficiência de manutenção do locatário, ou ele agravou, ou seja, usou de uma forma não adequada esse veículo, ou seja, por isso que aconteceu esse problema. Ou, por exemplo, às vezes ele tem um problema no câmbio, motor, ou alguma item do veículo e culpa a locadora que não fez manutenção. E às vezes foi um uso irregular por parte do locatário. Então, o segmento de locação de veículos precisa de um perito que atue nessa área veicular. A parte de seguradora. Seguradora também precisa de um perito nessa área. Por quê? Por exemplo, existe uma parte de fraude para o ramo de seguros que é muito comum a fraude relacionada a problemas mecânicos. Por exemplo, o segurado não faz uma manutenção adequada no veículo, não faz, e o motor funde, dá um problema no motor, porque ele não fez a manutenção, não trocou óleo, gerou borra de óleo, pôs combustível adulterado, o motor fundiu por manutenção. Aí o que ele faz? Ele fala que passou numa pedra, ele quebra o cárter, falou que vazou o óleo e por isso que fundiu o motor. Então, ou seja, teve um sinistro e a consequência foi o motor. E de repente não é isso. Numa avaliação do motor, numa perícia veicular, você consegue realmente identificar que esse motor fundiu por borra de óleo, por falta de óleo, por problemas de manutenção. Então, a parte de análise veicular, perícia veicular, colabora para essa tentativa de fraude junto à seguradora. E na parte mecânica acontece muito, porque enquanto está na garantia de fábrica, muitas vezes ele leva para fazer a revisão e depois. E aí ele começa a negligenciar a revisão. Então você começa a ter problemas em motor, você começa a ter problemas no sistema de refrigeração, né, o sistema de arrefecimento, começa a ter deficiência de refrigeração e o motor vai fundir. Ou você tem problemas no câmbio, ou problemas na suspensão. Você pode ter um desgaste na suspensão e ele vai falar que não, foi um sinistro, ele bateu essa suspensão em algum lugar. Então, na área de seguros, na área de associações de proteção veicular, você tem muita demanda, no qual precisa de um profissional especializado na parte de veículo. Quando eu falo que é desejável que seja engenheiro mecânico, porque o engenheiro mecânico tem essa formação superior. Não sendo possível, um técnico mecânico também conhece dessa área mecânica. Se ele teve vivência em oficinas, ele conhece da parte mecânica e certamente até algum nível intermediário ele consegue desenvolver uma perícia. Legal? Então, pessoal, o tema de hoje ele é um tema bem... Até o nosso bate-papo vai ser relativamente rápido, porque ele é muito específico. Então, ou seja, se você atua nessa área, se você tem curiosidade de atuar na área de perícia veicular, essa live vai ficar gravada. Se você entrou agora, vai ficar gravada. Assiste de novo, porque
nessa live quis apresentar para vocês alguns subnichos de mercado no qual existe demanda de perícia veicular. Então, ou seja para cobrar a conta de uma concessionária, de uma oficina, seja para cobrar essa conta da montadora de um veículo, ou você trabalha para uma montadora como assistente técnico, defendendo a montadora das demandas que os proprietários acabam querendo cobrar essa conta da montadora. Então, ou seja, existe várias demandas. Você pode atuar, por exemplo, para oficinas. Ela fez o reparo, seja do motor do veículo, e depois a pessoa alega que o motor fundiu por culpa da oficina, e às vezes não. Então, o segmento de oficinas e concessionárias, ele também gera uma demanda de trabalho para você que atua nessa parte de perícia veicular. Então, aqui o que eu apresentei hoje são, vamos dizer, os principais segmentos que geram demanda. Claro, não são só esses, mas existe muitos outros segmentos, de repente, que agora eu não consegui visualizar para apresentar, mas esses que eu apresentei para vocês, certamente tem uma grande demanda aí na parte veicular. Legal? Então, encerramos aqui. Essa live vai ficar gravada. Quando ela estiver gravada, vai lá, manda um joinha, curte, faça seus comentários, e se tiver algum perito que você entenda que tem que saber um pouquinho mais dessa parte de perícia veicular, aperta o aviãozinho e encaminha para ele. Legal? Então é isso aí. Uma ótima tarde a vocês e segunda-feira temos outra live. Um grande abraço.